Estamos de volta, pessoal. Mais um evento de conhecimentos bancários, hein? Conversando com você sobre temas e conteúdos para o concurso Banco do Brasil. Você estuda aí, né, os diferentes assuntos, operações ativas, passivas, acessórias. Vamos conversar agora sobre um assunto que o avaliador destaca no edital, separadamente, garantias bancárias. Ele coloca à parte, ele quer saber de garantias que o sistema financeiro exige nas operações realizadas com ele e as garantias, né, que ele oferece. Então são os dois enfoques que você tem que ter sobre o tema, ok? Então observe, é interessante destacar essa questão. Vamos lembrar e recordar, operações acessórias e serviços. Sempre aquele caráter complementar, não é? Essas atividades que o banco realiza. São exemplos. Distração de recursos terceiros, já te mostrei. Fundos de investimento. Agora, ó, garantias bancárias. Professor, além de outros serviços que a gente vai estudar na sequência, não nesse evento de hoje, mas outros eventos também vão tratar desses assuntos. Visualizou aqui? Muito bem. O que mais a considerar, professor, sobre esse assunto? Vamos começar a conversa então sobre as famosas garantias bancárias. Ações financeiras exigem aí de seus clientes. Então, recordando, primeira ideia aqui, para que certas operações se realizem, o que é necessário? Saber o que o banco exige. Então, o contrato, a transação e garantias vinculadas à mesma. E há várias formas de garantia que são distintivas aqui. E aí nós vamos pensar nas garantias que eu exijo de você para ter acesso a produtos e serviços de instituição financeira. As chamadas garantias pessoais e as garantias reais. Pessoais também chamadas de fidejussórias. Veja, não é a legislação bancária ou termos bancários que definem isso propriamente. Isso está no Código Civil, né? Está na legislação, mas as instituições financeiras aplicam essas normas para poderem lidar com esses assuntos também nas suas áreas de interesse. Então, aquela história. Um banco pede um avalista para um cliente. Um banco pede um fiador. Um banco exige hipoteca de um bem, ou penhor de um bem, ou alienação de um bem. Está na legislação e eles usam dessas ferramentas para garantir as operações. Então, as perguntas aqui do avaliador não são muitas vezes sobre o que o banco faz, mas sobre a legislação em geral. Claro que o enfoque aqui é voltado para a atividade bancária, mas a sua atenção a pequenos detalhes que o avaliador possa trabalhar que não são propriamente do banco, mas da legislação no geral. Exemplo banal. Cônjuge pode prestar aval sem autorização do outro? Não pode, desde que o regime não seja de separação total de bens. Então, esses detalhezinhos que pode aparecer aí, você tem que ficar de olho. Então, me acompanhe neste evento. É interessante destacar, nesse caso, alguns exemplos dessas garantias pessoais. Vamos começar com elas? Pessoais, chamadas fidejussórias. E o exemplo é a fiança. O que é a fiança? Então, fiança é uma operação acessória. Muito bem. Garantia de pagamento de uma obrigação principal. Então, o afiançado é o devedor da obrigação principal. E o fiador é quem garante o pagamento. Visualizou aqui? De forma bem simples. Lembra do aluguel? Um exemplo mais fácil. Eu sou o locatário e eu tenho um fiador. O fiador vai garantir o pagamento do aluguel caso eu não faça. Essa é a ideia. Tá bom, professor, mas nesse sentido, a visão da fiança é acompanhada, isso é um ponto importante, sobre este tema. O fiador só está obrigado a pagar caso o devedor não faça. Por isso a fiança deixa muito claro em contrato que deve ser exigido primeiro do devedor o pagamento. O que se chama isso? Benefício de ordem a favor do fiador. Porém, a mesma legislação possibilita que o fiador possa renunciar a esse benefício, passando a ser devedor solidário e principal pagador. Então, benefício de ordem. Eu, fiador, deixo bem claro, não pagou? Cobra primeiro
do afiançado. Eu abri mão disso em contrato. Por isso tem que abrir mão em contrato, não é assim, Ele coloca lá no papel, você sabe disso. Se ele abrir mão, então eu posso cobrar tanto do afiançado quanto do fiador, caso a dívida não seja paga. Então essa questão para nós é significativa e vale observar. Muito bem, professor. Além disso, tenho que tomar cuidado com alguns outros detalhes que possam ser lembrados pelo avaliador, não pelo fiador, né, professor? O fiador não precisa lembrar nada. Por exemplo, posso ter mais de um fiador, gerando então uma relação entre estes. Às vezes eu sou o fiador do principal, você é dos juros e outras despesas. O importante é lembrar que se houver solidariedade, aquele que pagar a dívida passa a ter o direito de credor e pode cobrar dos demais. Essa é a questão. Então, tem vários fiadores, um honra o compromisso todo, passa ele assume o papel de credor e cobrará dos demais, do próprio devedor. Muito bem. Lembrando que a fiança é prestada em contrato, não é no próprio título de crédito como o aval. Agora, esse contrato pode ser simplesmente uma cláusula do contrato principal, da dívida ou da obrigação principal. Então pode ser uma cláusula do contrato ou um contrato à parte, também vale observar. Percebeu? Fiança. Então, fiador presta garantia de pagamento, garantia pessoal para o devedor. Tá? Pode ter mais de um fiador? Pode. É em contrato? Sim. Muito bem. Tem benefício de ordem? Tem. Se eu abrir mão, não terá, mas tenho que formalizar isso, vale lembrar. Bom, e o aval? No caso do aval, é sempre importante lembrar que aqui como garantia pessoal, em um título de crédito. Então é aquela história, o avalista garante o pagamento do título em favor do devedor principal, ou de outro avalista. E aí é aquela história, venceu o título, o credor cobra de quem quiser. Então é aquela história. Aqui não tem benefício de ordem, essa já é uma diferença interessante para você lembrar que distingue o aval da fiança. Então, um elemento importante aqui que deve ser observado nessa questão. Outro ponto importante, e isso é considerado, o aval é prestado em título, então não vale em contrato, é em título de crédito. E claro que eu posso usar o título como garantia de um contrato, mas o aval é, sempre lembrando, uma garantia cambiária, tipicamente cambiária, é no próprio título. E aí você deve lembrar de um ponto importante. Código Civil. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, prestar fiança ou aval. Lembrou desse detalhe? Então, se a separação não é total de bens, não é absoluta, nenhum cônjuge pode ser avalista ou fiador sem anuência do outro. Então, isso é um detalhezinho aí do código para você ficar de olho. Aval e fiança, vale lembrar. Posso ter vários avalistas de um título? Pode. Um fiador também você viu que pode. Mas no caso do fiador tem que ser especificado o que ele é garantidor de toda a dívida, né? Só do principal, só dos juros, só de uma parte. Tem que estar formalmente constituído no contrato. No caso do aval, o fato de eu ser o avalista daquele título implica em suas obrigações. Por isso, essa relação diferente do aval e da fiança, hein? Muito bem. Pode substituir o fiador, por exemplo? Pode, se ele estiver quebrado. Tá? Então, se não tem condições financeiras de honrar o compromisso, o econômico, eu posso exigir a sua substituição. É óbvio. Eu quem? O credor. Bom, referências iniciais, garantias pessoais. Muito bem. O que mais, professor? E as garantias reais. Garantias reais, você viu que tem um bem aí garantindo. Então, é aquela história. Garantia de uma dívida, a hipoteca garante. Então, direito real é acessório de um compromisso principal.
Tanto é que a extinção da hipoteca se dá quando eu cumpro a obrigação. Lembre-se, então eu tenho uma dívida e te dei uma casa como garantia da dívida. Não precisa ser o financiamento da casa, não. Eu tenho uma dívida qualquer e minha casa como garantia. Um exemplo. Nesse sentido, ela só é resgatada com o pagamento integral da dívida, a sua quitação. Então tem que honrar o compromisso integralmente para encerrar a hipoteca, vale observar. Bom, além disso, e esse é um ponto importante, o avaliador pode perguntar para você, né, quais são os bens hipotecáveis. Ah, professor, hipoteca é bens móveis, é isso? Né? Então você vai lembrar de um detalhe importante. São passíveis de hipoteca. Os imóveis, por princípio. Né? Os acessórios dele também. Tá. Então, vários exemplos aí são destacados. Tá. O domínio direto e útil de um imóvel, por exemplo. Então, eu sou o dono ou eu sou quem usa. Estrada de ferro, pedreira, minas e, não esqueçam, navios e aeronaves também são hipotecáveis. Então, aquela coisa de bens imóveis, às vezes fica confuso, mas a legislação prevê que você pode, por exemplo, hipotecar um avião, transatlântico, etc. Vale lembrar. O bote lá de casa, professor, esse não, você não vai poder hipotecar, viu? Que mais? Além disso, cabe lembrar também que para a validade da hipoteca, isso é um ponto importante, alguns princípios são necessários. Especialização e publicidade. Então é aquela história, um documento que caracteriza isso, inscrito no registro de imóveis, por exemplo. E aí é aquela ideia, a partir desse processo, né, a inscrição da hipoteca torna pública a sua existência. Então, são elementos importantes. Por isso tem que registrar para ter validade, senão não vale nada, para que eu possa garantir o direito do credor. Há um elemento aí a ser lembrado. Muito bem, professor. Além disso, não esqueça, quem é casado precisa de autorização do cônjuge, exceto naquele caso que você sabe, separação total de bens. Tá? Um bem pode ser hipotecado várias vezes? Pode, desde que o valor ultrapasse o valor da dívida, da primeira dívida. Tem um imóvel de 500, uma dívida de 100, posso hipotecar mais de uma vez. Tá? Lembrando sempre que hipoteca tem prazo e ela está no contrato. E isso pode ser prorrogado. Lembrando, nesse sentido. Outra coisa, se o bem que eu dei como garantia, vamos lá, dei aquele navio como garantia, ele afundou, a hipoteca cessou, porque o bem desapareceu. Essa é uma questão que tem que ser lembrada também. Ok? Hipoteca para você, hein? Professor, além da hipoteca, tem uma outra modalidade de garantia real muito popular, não é? O penhor. É verdade, penhor. Então, é aquela ideia, sempre lembrando. Tá? As principais garantias reais são a hipoteca, o penhor e a alienação fiduciária. Então, o penhor é uma garantia real que, de forma geral, faz o quê? É a entrega do devedor ao credor em garantia de um débito. Então, qual é a visão tradicional da hipoteca? Que eu vou te entregar um bem como garantia de uma dívida que eu tenho com você. Por isso fica aí como referência, sempre lembrando que o penhor recai, então, sobre bens móveis. Mas há possibilidades, isso é interessante destacar, dos chamados penhores especiais. No caso do penhor rural e industrial, que podem cair aí sobre bens imóveis. E isso é interessante destacar, que é necessário a identificação precisa e objetiva do bem, para que o penhor tenha validade, aí como uma referência para você. Tá? E isso pode ser formalizado através de um instrumento público ou particular, mas é exigido que haja essa
formalização no caso do penhor. Um exemplo importante, né? Então, aquela história. Penhor pode se dividir em penhor convencional e em penhor legal. Então, é de acordo com as vontades ou como resultado da lei. O penhor comum ou tradicional e o penhor especial. O comum é aquele que, né, a entrega da coisa móvel ao credor. Então, eu entreguei o relógio como garantia daquela dívida. Tá. No caso do penhor especial, tá? E aí as regras específicas, tá? Então, o que acontece? Tá? As coisas empenhadas continuam em poder do devedor. Então, vamos pensar, por exemplo, no caso do penhor rural, ou até mesmo industrial, ou outros, onde eu faço o seguinte, eu penhorei aquela máquina, por exemplo, só que eu não posso te entregar. E por que eu não posso te entregar? Porque se eu te entregar, como é que eu vou produzir para pagar a dívida? O raciocínio é esse. Então, fica comigo a máquina, mas ela é a garantia da minha obrigação com você. Então, um exemplo de penhores especiais. Mas o tradicional é esse mesmo. Você diz, olha, eu entreguei o bem como garantia para o credor. Certo, professor? Além do penhor e da hipoteca, existe também a alienação fiduciária. Alienação fiduciária. Mesmo raciocínio? Mesmo raciocínio. E você vai lembrar. Tá? Também é uma garantia real. Tá? Então, transferência pelo devedor ao credor da propriedade e da posse indireta. De um bem específico. Entendi. Tá? Podendo ser também um bem móvel e imóvel. Então, móvel e imóvel, sempre lembrando, como garantia de um débito. Muito bem. E se encerra com o pagamento da dívida. Então, o que quer dizer? Eu posso alienar um carro? Posso. Posso alienar uma casa? Também posso. Então, móvel e imóvel, para você lembrar. Certo? Nesse sentido, a questão toda, né, é a transferência da propriedade da coisa móvel e imóvel para garantir o cumprimento da obrigação. Então, geralmente para instituições financeiras que financiam a aquisição de um bem. Aí você entendeu, o veículo que eu financiei está alienado à financeira enquanto eu não pagar a dívida. A casa que eu adquiri também, um exemplo. Nesse sentido, e é interessante lembrar, que a relação aqui, né, é bilateral. O credor, fiduciário, né, que pode ser uma administradora de consórcio, instituição financeira, e o devedor, que é aquele que recebe o financiamento. Ou seja, é lembrar que quem vende o bem não tem nada a ver com essa história. Por isso que o contrato é entre a financiadora e o devedor. Quero dizer o seguinte, eu comprei um carro, né, na concessionária e eu financiei esse carro com o banco, minha relação é eu e o banco, a concessionária não tem nada a ver com isso. Essa é a ideia. Muito bem. O que mais a lembrar? Sobre a famosa alienação. Tá? Ela exige, né, um instrumento público ou particular e o registro, que deve ser feito no registro de títulos ou, no caso de veículos, por exemplo, no departamento de trânsito, responsável pelo licenciamento. Então, tem que formalizar, tem que registrar a operação. Então, esta é uma característica também, né, da alienação. Então, você viu aí garantias pessoais, aval e fiança, viu também as garantias reais. Que aí você tem o penhor, a hipoteca, a alienação. Vale destacar. Muito bem. Lembrando que você também tem modalidades de garantias prestadas pelo sistema financeiro. Por exemplo, um banco pode ser avalista do seu cliente, o aval bancário. O cliente pode ter o banco como fiador, fiança bancária. Então, tanto o aval ou a fiança podem ser prestados por um banco. O banco, então, pode ser avalista do seu cliente
ou fiador do seu crédito. Então, aval bancário, fiança bancária, o mesmo princípio, só que aplicado à instituição financeira. Além disso, a instituição também pode oferecer ao cliente garantia sobre os seus próprios produtos. Pode adquirir esse produto ou serviço que ele tem uma garantia. Nesse sentido, estamos falando do Fundo Garantidor de Crédito. Então, observe aí o FGC. Então, o Fundo Garantidor de Crédito é uma associação sem fins lucrativos, direito privado, que faz o quê? Presta a garantia de créditos contra instituições dele participantes. Nas hipóteses de quê? Intervenção, liquidação extrajudicial, falência, reconhecida pelo Banco Central. Tá? Muito bem. Então, ou a própria insolvência admitida também pelo Banco Central. Então é aquela história, a instituição faliu, está insolvente, né, quebrada, o Banco Central então intervém, liquida, reconhece a situação, então o Fundo Garantidor entra prestando garantia nos produtos. E aí é interessante lembrar. Quem não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito? Bem fácil você lembrar. Cooperativa de crédito e fundo de investimento não tem garantia do FGC. Muito bem. O que mais a lembrar sobre isso? A garantia, né, prestada contra a mesma instituição ou conglomerado está no patamar de R$70 mil. Por CPF ou CNPJ? É isso mesmo. Então eu garanto e presto garantia. Sobre que produtos, professor, a garantia ocorre? Porque não é para todo produto. Não. Os depósitos à vista, a prazo, poupança são garantidos. Tá? Isso é essencialmente para você lembrar. Então, CNPJ ou CPF, sim senhor. Tá? Contra o qual eu vou oferecer, para o qual eu vou oferecer essa garantia até esse limite. Então, tenho 100 mil na conta corrente, até 70 mil o FGC garante. Tenho 100 mil na poupança, até 70 mil ele garante. Tenho 100 mil no CDB, 70 mil ele garante. Agora a pergunta é, professor, o que ele não garante? O que ele não garante? Então, vamos lá. Vou mostrar para você aqui de maneira interessante essa questão. O Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade privada sem fins lucrativos que administra mecanismos de proteção correntistas, poupadores e investidores contra instituições financeiras, caso de intervenção, liquidação ou falência. São cobertos, limitadamente, pela garantia, letras hipotecárias, que é um título, né, depósito a prazo. Agora, o que não é garantido, e por isso que eu trouxe esse exercício, não é garantido depósito judicial, fundo de investimento, títulos públicos ou aqueles emitidos por sociedades anônimas. Por exemplo, como notas promissórias comerciais, debêntures, ações, não é garantido isso aí não. Tá? Então vou pedir sua atenção a esse tema, principalmente que o avaliador adora essa questão. Viu? Depósito judicial não tem garantia, hein? Não esqueça disso, nem fundo de investimento. Lembre-se desse detalhe. Tá bom, pessoal? Fica para você aí um tema muito interessante das garantias bancárias que você deve observar como um tema, ok? Bons estudos, obrigado a todos, até a próxima.